Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas Carvalho e essa é a nossa 8ª aula do curso básico de programação. Já estamos chegando na reta final desse mini curso aí, que eu estou previsto para 10 aulas. Estamos fazendo o nosso primeiro projeto, então vamos lá, vamos continuar aqui. Na última aula a gente estava desenvolvendo o jogo aí da bolinha de gude lá do Round 6, hoje a gente vai continuar. Então se você não assistiu a aula anterior, é importante que você assista. Me siga no Instagram, @devlucascarvalho. Manda lá suas perguntas, suas críticas, sugestões, tá? São sempre bem-vindas. Aqui no Instagram também, deixa um comentário avaliando o conteúdo, deixa um like aí se você gostar do material também. Então, vamos continuar aqui na implementação do nosso jogo de bolinha de gude, nós contra o computador. Então vamos lá, pessoal. Da última vez a gente tinha feito aqui a questão dos turnos, então vamos continuar. Vamos começar aqui então programando primeiro a vez do usuário. Então a gente já tem esse print, é só a vez de jogar. Esse player turn, a gente só passa o turno no final. Na verdade não tem tanta importância a ordem aqui, mas vamos deixar para o final para deixar ele logicamente mais fácil da gente entender. O que eu tenho que fazer aqui? Primeiro eu tenho que fazer um input, falando para a gente, para o usuário. Quantos goodies você quer apostar? Quantos goodies você quer apostar? Isso aqui vai vir um número, certo? Eu vou querer apostar 5 bolinhas de gude para descobrir se ali é par ou ímpar. Se na mão do meu adversário tem um número par ou ímpar de bolinhas de gude. Então, como eu vou receber um número inteiro aqui, eu não posso trabalhar só com esse input, certo? Eu tenho que transformar ele em um valor inteiro. Como que a gente faz? A gente aprendeu em outras aulas. Faço o seguinte. Só que não basta eu fazer só isso. O que eu tenho que fazer também? Uma vez que eu peguei esse valor, eu tenho que jogar numa variável, certo? Vamos fazer isso aqui então. Se eu fizer aqui goodsbatch, vou colocar esse nome. É a minha aposta de bolinhas de gude, vai ser o número que eu vou colocar. Vamos aprender uma coisa nova aqui agora. Ó. Pessoal, o que vai acontecer se o valor que eu apostar de bolinhas for maior do que o número de bolinhas que eu tenho? Não posso deixar. Se eu tenho 5 bolinhas, eu não posso apostar 10. Simplesmente não tenho esse número. Então eu vou colocar aqui continue. Esse comando aqui também é novo. O que é esse continue aqui? Lembra que eu tenho o break para comando de repetição, que ele para tudo? O continue, por sua vez, ele trabalha de uma forma um pouco diferente. Quando ele chega nesse continue, ele para por aqui, não executa mais nada do que está embaixo e volta para o while. Então ele vai fazer isso aqui e vai voltar para cá. E aí ele vai fazer esse if de novo e vai pedir de novo quantas goods você quer apostar. Beleza? Vamos testar isso? Vamos ver se ele está rodando aqui. Quantas goods você quer apostar? Se eu colocar 5, beleza. Ele passa meu turno para o computador, depois do computador passa o turno de volta para mim. Agora se eu colocar 15, tá vendo? Ó, ele não vai passar a vez para o computador. Ele vai ficar esperando eu colocar um número 10 ou menos, tá? Para passar para a máquina, que depois vai passar para mim novamente. Então a gente faz esse comando aqui, esse continue, tá? Beleza, pessoal. E depois disso, o que eu faço? Depois eu tenho que perguntar para o usuário, para quem vai jogar, se você acha que o computador tem um número par ou ímpar de bolinhas de gude. Então vamos perguntar aqui, de novo. Você acha que a máquina tem uma quantidade par ou ímpar de bolinhas de gude? Um input, certo? Agora eu faço int aqui? Não faço, né, pessoal? Porque eu estou pedindo para o usuário digitar um texto. Tá? Não tem sentido agora eu fazer uma conversão. Eu vou colocar esse valor numa variável chamada raw choice. O que significa o raw choice? É a escolha cru que o usuário vai passar para mim. Porque eu quero transformar esse valor para que eu consiga fazer uma comparação de maneira mais fácil, tá? Eu vou mostrar isso aqui mas daqui a pouquinho. Agora, né? Por que eu quero fazer? Ó, vamos supor que o usuário digitou par. If raw choice é igual a par, vamos criar uma norma aqui. O par ele vai ser true, eu vou assumir o valor de true para par e de false para ímpar.
Só para facilitar a comparação, tá? Então, quando a gente pensar em par, a gente pensa em true. Quando a gente pensa em ímpar, a gente pensa em false. Vamos ver como funciona isso aqui. Eu vou criar uma nova variável aqui chamada user choice. Se ela for par, vai ser true. Se não, aqui eu tô criando um código aqui que tudo que ele digitar diferente de par, ele vai assumir como ímpar. Então eu criei uma variável chamada user choice, que ela vai ser true caso o usuário tenha digitado par, ou ela vai ser false caso o usuário tenha digitado ímpar ou qualquer outra coisa. Beleza, agora eu já tenho quantas bolinhas eu apostei e se minha aposta é de que meu adversário tem um número par ou ímpar de bolinhas de gude. O que eu faço agora, pessoal? Agora eu tenho que fazer as vezes aqui da máquina. Como que eu faço isso? Tem que ser um jogo justo, não posso trapacear aqui, né? Então, o que a gente faz aqui? Computer choice, a escolha do usuário. Quer dizer, a escolha da máquina. A máquina ela tem que escolher se ela vai colocar um número par ou ímpar de bolinhas de gude na mão dela, certo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos usar aqui uma coisa chamada... Deixa eu colocar aqui para vocês, eu já explico. Isso aqui, a gente está usando uma biblioteca do Python. O Python, pensa que ele já tem um monte de coisa pronta que a gente pode utilizar. Por exemplo, esse input, eu tenho a conversão para inteiro, eu tenho várias coisas do Python que eu já posso utilizar que ele já dá de graça para mim. O que isso aqui que o Python me deu está fazendo? Ele me dá uma função onde ele gera uma variável aleatória. Nesse caso aqui eu pedi para ele falar, ó, entre true e false, me dá um valor aleatório dos dois. Então eu estou usando uma biblioteca aqui, uma função, que é uma coisa que a gente pode até ver um pouco mais para frente, para que ele me dê. Mas no final das contas, o que eu quero que vocês entendam? Simplesmente eu estou usando uma coisa que já existe, tá? Que o Python me deu, para que simplesmente ele me dê um valor randomizado de true ou false. Só que eu não posso usar isso aqui simplesmente dessa forma. Quando eu uso uma biblioteca do Python, eu preciso importar essa biblioteca. E eu venho aqui em cima, na primeira linha, e coloco import random. Eu estou importando essa biblioteca já desenvolvida pelos programadores do Python, estou utilizando essa função choice no meu, que vai me dar um valor true ou false de maneira totalmente randomizada. Então aqui eu tenho a escolha da máquina. O que eu preciso fazer agora? Eu já tenho tudo que eu preciso do meu usuário, eu já tenho a escolha da máquina, agora eu preciso avaliar, certo? Agora, ó, evaluate. O que é isso aqui, pessoal, que eu coloquei? Isso aqui é um comentário. Isso aqui, tudo que você colocar entre jogo da velha e quando você digita jogo da velha e alguma coisa na frente, essa alguma coisa na frente, o compilador, o interpretador do Python, ele vai ignorar completamente, tá? Então você pode colocar qualquer coisa aqui que ele não vai ligar para o que você está escrevendo aqui, ele vai simplesmente pular. Isso aqui ajuda bastante para a gente entender, a gente organizar o código, facilitar a leitura dele. A gente não deve usar isso em excesso, mas em algumas situações pode nos ajudar. Então agora a gente precisa avaliar, né, tanto o que o usuário colocou para a gente, quanto o que o computador escolheu. Então vamos lá. Se o computer choice for igual ao user choice, o que aconteceu aqui? O usuário, nós acertamos qual foi a escolha da máquina. O que eu faço então? Eu tenho que aumentar o número de bolinhas de gude da gente e diminuir da máquina, certo? Vamos fazer isso aqui. Então eu faço player goods é igual a player goods mais goods batch. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o valor que eu já tenho de goods e adicionando ao valor que eu apostei, que eu estou tomando da máquina aquele valor que eu apostei. Eu posso fazer dessa forma. Isso aqui, pessoal, uma outra forma que eu posso fazer também é a mesma coisa, vou deixar até comentado aqui, é a gente fazer dessa forma. O que está na linha 33 e o que está na linha 32 funcionam exatamente da mesma forma.
eu estou adicionando GoodsBet, que foi o valor que eu apostei de bolinhas, ao meu portfólio de bolinhas de gude, ao meu saquinho de bolinhas de gude. Só que eu não posso só aumentar a quantidade do meu, eu tenho que diminuir a do computador também, né? Então eu posso fazer Computer Goods menos igual GoodsBet. Beleza? E aí eu posso colocar uma mensagem para o usuário aqui também. Parabéns, você ganhou esse turno. Você ganhou o turno. Beleza, pessoal. Aí aqui eu avaliei se eu ganhei, certo? E o que vai acontecer nesse else? Esse else ele vai cair quando a máquina ganhou. Quando eu não conseguir acertar o que a máquina adivinhou, o que a máquina colocou. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou diminuir a minha quantidade e vou aumentar a do computador. Beleza? E por último, aqui, eu posso colocar um print aqui também. O computador ganhou o turno. E aqui eu passo a vez e com esse player turn false eu passo a vez pra máquina. Beleza? Então é isso, pessoal, ó. Vamos testar aqui para ver se funcionou essa primeira parte. Vamos lá. Bem-vindo ao jogo, o jogo vai começar, você tem 10 e o computador tem 10, sua vez de jogar. Quantos goodies você quer apostar? Quero apostar 5. Você acha que tem uma quantidade par ou ímpar de bolinha de good? Par. O computador ganhou o turno. É a vez do computador jogar, mas aí como não tem, a gente não programou ainda como vai ser a vez da máquina, então a gente não sabe ainda como a gente precisa fazer isso para funcionar o jogo por completo, né? Tá bom? Então, pessoal, dessa aula foi isso. A gente resgatou conceitos que a gente tinha visto nas últimas aulas. A gente aprendeu algumas coisas novas, como Continuing. A gente aprendeu aqui o Random Choice, a como usar uma biblioteca do Python. A gente aprendeu também a colocar comentários no nosso código, tá? Então, na próxima aula, a gente vai continuar programando o nosso jogo. Dessa vez, a gente vai programar a vez aqui do computador e continuar com o desenvolvimento do nosso jogo. Beleza? Um abraço, pessoal, e até mais. Me segue lá no Instagram, @devlucascarvalho. E também se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, já ia me esquecendo. Um abraço.